Flávio Dino afirmou ontem que ainda não há prazo para a conclusão das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. O ministro disse que houve avanço nas apurações, mas não quis comentar a informação sobre o suposto mandante do crime. A investigação de fevereiro de 2023 até o momento presente, ela é conduzida de modo cooperado entre a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Jamais esse caso ficou parado, há uma equipe dedicada a esse caso e os desdobramentos dos atos relacionados àquela delação podem levar, claro, a outras delações, eventualmente. Todos os atos de investigação que estão sendo feitos são conducentes à busca do esclarecimento definitivo do caso. Provavelmente quem estará aqui para, se Deus quiser, anunciar o resultado final dessas investigações, não sei quando, realmente é impossível prever, já será o meu sucessor. Ontem, depois do vazamento da informação de que o ex-policial militar Rony Lessa também teria feito acordo de delação premiada com a Polícia Federal, a corporação emitiu uma nota. No texto, a PF afirma que até o momento houve apenas uma única delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário. A delação citada na nota é do ex-policial militar Elcio de Queiroz, que dirigia o carro usado no crime. Os detalhes dessa delação vieram a público em julho do ano passado. Bom, Piotr, vamos resgatar o caso que conversamos aqui ontem. Repercutiu na imprensa que o ex-PM Rony Lessa teria firmado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Esse acordo ainda não está homologado, estaria no STJ nesse momento. E Rony Lessa teria citado o nome de Domingos Brazão como suposto mandante da morte de Marielle Franco e também do motorista. Essa é a informação que tínhamos até ontem. A Polícia Federal, então, emite uma nota confirmando apenas uma única delação, que foi a do Elcio de Queiroz, que é o motorista e que, inclusive, já confessou que estava dirigindo o carro à época do crime. Vamos lá, 2 pontos. Uma de modus operandi e a outra conceitual. Por que a Polícia Federal não pode falar que está assim, em processo de homologação, uma nova delação? Durante a Lava Jato, os promotores, na verdade os procuradores, diziam isso. Se a homologação acontecesse, todos os dados eram publicados, se não, da delação, obviamente. Se não acontecesse, não poderia ser publicado. Mas qual é o problema da Polícia Federal? Que aí, de novo, faz sentido a Polícia Federal, do ponto de vista técnico-jurídico, fazer acordo de delação premiada? Mas, enfim, agora a questão do mérito em si. O mérito revela algo que, obviamente, durante toda a campanha não era isso que a esquerda queria que revelasse. Houve toda uma tentativa de associar e de colar, tanto no ex-presidente Jair Bolsonaro, na família dele, ou nos aliados políticos dele, esse crime. E aí a investigação agora aponta para um outro lado inclusive político, e que derruba toda essa tese. Daí todas aquelas pessoas que disseram isso de uma forma até muito objetiva, sem nenhuma concessão à dúvida, de que teria sido milicianos ligados ao presidente Jair Bolsonaro e tudo mais, que teria cometido crime. Bom, e aí? Como é que fica tudo isso? Mas, de novo, a questão é, especialmente, este ponto. Se há uma delação em curso, e sim, não há ainda homologação, tudo bem, a polícia não pode oficialmente informar o que foi dito, o que foi contado, o que foi explicitado, o que foi comprovado. Mas lá atrás, nas delações durante a Lava Jato, os procuradores diziam, sim, foi ofertado a possibilidade de uma delação premiada para esta testemunha, para este envolvido, para este acusado. Negar por quê? Qual é a razão? Porque o resultado dessa delação que agora veio por esse vazamento, a informação ainda, obviamente, eu vou tomar o cuidado de colocar entre aspas, porque a gente não sabe, e a polícia agora está negando, mas esse modus operandi é que me chama a atenção. Fato é que o caso, neste momento, politicamente, derruba toda aquela tese da esquerda, do PT, da campanha do presidente Lula em relação a este caso. A pergunta é, estavam preocupados verdadeiramente com quem matou e, obviamente, a brutalidade do assassinato de uma vereadora, no caso a Marielle,
ou estavam apenas preocupados em tirar digamos, força política, ou seja, o resultado político daquela acusação que faziam, que, segundo essas investigações, se elas se comprovarem perdão, elas vão exatamente no sentido contrário do que pretendeu a campanha do então, ou apoiadores do presidente Lula. Ô Silvio, não é a primeira vez que o nome de Domingos Brazão é citado no caso Marielle Franco. Ele hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele também foi citado pelo motorista Écio de Queiroz, também na delação, acho que foi em 2019, salvo engano. Nós até exibimos aqui ontem uma foto do Domingos Brazão utilizando uma camiseta da Dilma Rousseff na campanha lá em 2014. Acho que até vale a produção exibir novamente. E também queria te ouvir em relação à declaração do ministro Flávio Dino, né, dizendo que houve avanços nas apurações, mas não quis citar de forma alguma o nome de Domingos Brazão como suposto mandante aí do crime. Ô Paula, veja só, o que aconteceu é, aparentemente, de fato, como disse Piotr, vamos usar aqui o aparentemente, suposto, por enquanto, afinal de contas, não foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça a delação. Então, aparentemente, eles encontraram o mandante da morte da Marielle, da ex-vereadora Marielle Franco, e o mandante não era quem eles queriam. Basta, esse é o ponto. Por isso, a ducha de água fria, por isso a decepção dessa esquerda que há anos tenta encontrar alguma digital do presidente Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, ou alguém do núcleo político dele. Algo que aponte para esse lado. E não encontraram. É disso que se trata. Então, essa foto que nós estamos exibindo, que você bem lembrou, do Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, fazendo campanha para Dilma Rousseff, aliás, tem outras, e ele aparece ao lado de integrantes do PMDB, inclusive o atual prefeito, Eduardo Paes, que era do PMDB, Sérgio Cabral, Pezão e outras, os Pisciani, lideranças do PMDB do Rio. E esse é o problema. A esquerda tenta criar uma narrativa porque eles perderam. A partir do momento que essa delação for homologada pelo STJ, eles perdem a narrativa de uma vez por todas. Então, eles vão insistir nesse tema. Outro ponto, o Domingos Brazão foi preso pela Operação Lava Jato. Não podemos esquecer esse ponto, tá? Ele foi preso por corrupção, desvio, esquema de propina. O Tribunal de Contas do Estado ficava com uma parte do dinheiro de contratos públicos. Ele não foi o único a ser enredado pela Lava Jato. E quem soltou o Domingos Brazão foi o STJ, foi uma corte superior. E aí, sim, a narrativa se complica um pouco mais. Porque o que nós temos em 2024 é o mandante de Marielle Franco, aparentemente, vou manter aqui o termo, aparentemente não é ninguém ligado a Jair Bolsonaro, não é ninguém ligado à direita, pelo contrário, ele fazia campanha para a esquerda e ele só estava na rua, portanto, ele foi solto antes de supostamente mandar matá-la por uma corte superior. Aí tem gente entrando em curto-circuito na esquerda brasileira.